A lenda do satélite Cavaleiro Negro nos diz que uma espaçonave de origem extraterrestre orbita a Terra há muitos anos. Parece loucura, né? Mas quem apoia essa teoria colheu muitas evidências para prová-la. Então hoje vamos dar uma olhada em tudo e tirar nossas próprias conclusões. 1899. O famoso cientista Nikola Tesla constrói uma torre gigante em seu laboratório, em Colorado Springs. Essa torre foi feita para permitir que ele estudasse a eletricidade atmosférica e a energia sem fio. Tudo corria bem até que um dia ele descobriu algo inesperado. A torre começou a captar um sinal que parecia ser artificial. Primeiro, Tesla achou que o sinal estava vindo de algum lugar da atmosfera, mas parece que ele estava vindo de uma altura ainda maior, do espaço sideral. Tesla concluiu que esse sinal havia sido enviado por algum ser extraterrestre. Porém, a comunidade científica ignorou a teoria dele. Apesar de respeitarem a genialidade de Tesla, eles ainda o consideravam um esquisitão. Contudo, poucos anos depois, os relatos do cientista foram confirmados. O inventor do rádio sem fio, Guglielmo Marconi, interceptou sinais parecidos. Depois, em 1927, o engenheiro norueguês de rádio Jørgen Haus percebeu algo diferente. Quando ele enviava sinais em determinado comprimento de onda, eles eram enviados de volta poucos segundos depois. No começo, ele pensou que poderia ser um eco de rádio. Não é incomum que ondas curtas de rádio saltem entre a Terra e a estratosfera. Esse fenômeno é chamado de propagação. Mas em geral isso ocorre muito rapidamente, em cerca de 1/7 de segundo após a transmissão original. Porém, os sinais que Jørgen recebeu levaram cerca de 15 segundos para voltar. Eles também eram diferentes do eco de rádio com o qual as pessoas estavam acostumadas. O engenheiro não foi o único a presenciar esse fenômeno. Muitos entusiastas de rádio descobriram e confirmaram os tais sinais, mas ninguém encontrou uma explicação. Então, o que era aquilo? Será que Tesla estava certo esse tempo todo? Vamos destrinchar isso. Antes de tudo, os sinais existiram mesmo e foram documentados por muita gente. Porém, os sinais do Tesla e do Marconi e os ecos do Haus são coisas totalmente diferentes. Na verdade, Tesla e Marconi captaram sinais vindo de pulsares. Pulsares são estrelas de nêutron que giram muito rapidamente. Elas nascem quando estrelas maiores que o nosso Sol terminam seu ciclo de vida. Depois disso, elas se tornam estrelas de nêutron e recebem um impulso tão forte que começam a girar a uma velocidade insana. Ao mesmo tempo, as ondas de rádio que as pulsares emitem têm um alcance muito grande, podendo chegar até o nosso planeta. As pulsares foram descobertas apenas em 1968, então é compreensível que Tesla e Marconi não tenham conseguido explicar os dados que receberam. Mas e o que Jørgen Haus viu? O que ele descobriu agora é conhecido como LDEs, ou ecos de longo atraso. Esse é um conceito mais complexo, pois, para falar a verdade, esses ecos ainda continuam sendo um mistério. Cientistas sugerem que os LDEs podem ser causados por algo que está na atmosfera terrestre, ou podem ser refletidos das nuvens de plasma do Sol ou até da Lua. Infelizmente, ainda não sabemos a verdade. O outro incidente aconteceu em 1960. O jornal New York Times publicou um artigo que dizia: um satélite não identificado e silencioso foi descoberto por estações de rastreamento dos Estados Unidos, girando ao redor da Terra em uma órbita quase polar. A identidade e a origem do misterioso satélite, que foi apelidado de Satélite Negro, ainda são desconhecidas, apesar das quase 2 semanas de rastreamento. Muitas pessoas acreditam que isso deve ser o famoso satélite Cavaleiro Negro. Contudo, mais tarde, cientistas confirmaram que era apenas resquícios de um satélite comum que tinha se desviado da rota. Ele estava dando defeito e os propulsores o enviaram para a direção errada, afirmaram. De qualquer modo, essa história toda renovou o interesse no satélite Cavaleiro Negro. Astrônomos do mundo todo começaram a dizer que o tinham visto. Quase qualquer objeto celestial estranho poderia se transformar na famosa espaçonave negra. Mas até esse ponto, todas as fotos e os dados sobre o satélite Cavaleiro Negro vieram de observatórios na Terra. Para provar ou desmentir sua existência, as pessoas precisariam ter algumas testemunhas em órbita. Gordon Cooper foi um piloto e um dos primeiros astronautas da história da humanidade. Em 1963, ele participou da missão espacial mais longa da época, a Mercury Atlas 9.
Durante o voo, descobriu um objeto estranho e verde, possivelmente de origem extraterrestre, na frente de seu módulo. Depois, ele contou isso para sua tripulação na Terra. A NBC News ficou sabendo e tentou entrevistar Gordon, mas estranhamente, nem as transcrições da missão da NASA, nem o próprio Gordon pareciam dar tanta importância ao caso. Era como se não tivesse acontecido. Mais tarde, a explicação da NASA foi: houve um mau funcionamento na espaçonave de Gordon. Isso aumentou os níveis de dióxido de carbono, o que fez o piloto alucinar. Gordon concordou com essa versão. Talvez foi apenas uma mera coincidência o fato de que, após se aposentar, ele tenha se interessado por procurar vida extraterrestre. Mesmo que tudo aquilo tiver sido verdade e houver uma nave misteriosa na órbita da Terra, o que eles querem de nós? Por que estariam nos vigiando? Em 1973, Duncan Alastair Lunnan, um pesquisador escocês, resolveu investigar o assunto. Ele juntou todos os dados sobre as LDIs obtidos por cientistas noruegueses e começou a estudar. De repente, percebeu alguns desvios que poderiam esconder um código. Ele organizou os dados em um gráfico, no qual um eixo significava o atraso no tempo entre os ecos e o outro a posição do eco na sequência. O resultado foi uma coleção de pontos que parecia mais um mapa espacial, mais precisamente um mapa da constelação Bootes. Duncan começou a analisar os ecos gravados por astrônomos franceses em 1929. De novo, ele chegou à mesma constelação, mas uma das estrelas estava em um local um pouco diferente. Duncan não pensou: e se isso for mesmo um mapa estelar do passado? Após rebobinar o tempo, Duncan finalmente conseguiu montar o quebra-cabeças todo. Ele descobriu que era assim que a constelação era 13 mil anos atrás, o que provavelmente indicava que eles poderiam estar de olho em nós há milhares de anos. Em 1973, Duncan deu uma entrevista para a revista britânica Spaceflight. Ele disse que tinha decifrado a mensagem de rádio escondida nas LDIs. Aqui está o que ela dizia: comece aqui, nosso lar é Upsilon Bootes, que é uma estrela dupla. Vivemos no sexto planeta de 7, começando pelo Sol, que é o maior dos dois. Nosso sexto planeta tem uma lua, nosso quarto planeta tem 3. Nosso primeiro e terceiro planetas têm uma cada. Nossa sonda está na posição de Arcturus, conhecida em nossos mapas. Nossa, me deu até calafrios. Mas apesar de esses relatos terem sido publicados no New York Times, na Time e em outras revistas famosas, ninguém levou esse assunto a sério. Infelizmente, a teoria de Duncan não tinha muitas evidências. Mais tarde, ele desmentiu tudo dizendo que tinha cometido erros óbvios e que seus métodos haviam sido não científicos. Segundo ele, sua teoria não passava de deduções sobre o que aqueles sinais poderiam significar. E por fim, temos o encerramento da nossa história. Esta foto, em 4 de dezembro de 1998, a espaçonave Endeavour embarcou na missão STS-88. Esta era a primeira missão para a Estação Espacial Internacional. Aí, em 11 de dezembro, a NASA publicou uma série de imagens nas quais se podia ver claramente um objeto na órbita da Terra. Essas fotos chamaram a atenção do público imediatamente. Todos pensaram que era o satélite Cavaleiro Negro, cuja existência vinha sendo discutida há anos. Será que ele fora finalmente encontrado após 100 anos de especulações? Mas, como sempre, a verdade acabou sendo mais sem graça. Durante a missão, um dos astronautas estava instalando uma capa térmica, mas a capa foi mal colocada, se desprendeu e saiu voando. Uma parede de fogo se espalha em torno do epicentro do impacto, queimando tudo em seu caminho. As ondas levantadas pela explosão cobrem grandes cidades, e os terremotos são tão fortes que arranha-céus gigantes caem como se fossem um castelo de cartas. Essas são as possíveis consequências da colisão com o primeiro objeto interestelar da história a visitar o nosso sistema solar. Nós o descobrimos em 2017, mas ainda não temos certeza do que é. Um asteroide, um cometa ou uma nave espacial de alguma outra civilização. Até agora, os cientistas o chamaram de Oumuamua. Soa como uma vaca havaiana. Seja o que for, sua velocidade é muito maior do que a dos outros asteroides, cerca de 87 km por segundo. Nessa velocidade, você poderia cruzar os Estados Unidos de costa a costa em menos de 3 minutos. Portanto, esse asteroide pode viajar da Terra ao Sol em cerca de 2 meses. Em comparação, nossos foguetes podem viajar a até 27 mil km por hora. A mesma viagem pelos Estados Unidos levaria cerca de 9 minutos.
Assim, muitos cientistas especulam que este é um objeto artificial criado por uma civilização muito avançada. Certo, a forma do objeto corrobora essa teoria. Ele é longo e estreito e lembra uma nave espacial. Tem cerca de 800 metros de comprimento, muito maior que a Torre Eiffel. Os cientistas decidiram ver se o Oumuamua era realmente uma nave espacial e apontaram alguns radiotelescópios para ele. Se a civilização naquela nave tivesse usado comunicações ou nos examinado com sua tecnologia, saberíamos disso. Mas o silêncio foi total, mais ou menos assim. Nenhuma única onda de rádio. Mas isso não refuta a teoria da civilização do espaço sideral. Para ter certeza, decidimos determinar o peso do objeto. Para fazer isso, usamos luz, mais precisamente seu reflexo. Veja, diferentes materiais refletem a luz de maneira diferente. Pegamos uma pedra negra desconhecida, por exemplo. Ela absorve quase toda a luz, refletindo quase nada. Confere-se o catálogo. É carvão. Sabendo o tamanho e o material do objeto, podemos determinar o seu peso. Portanto, precisamos ver quanta luz esse objeto reflete. E quando os cientistas apontaram seus telescópios para Oumuamua, descobriram que ele reflete cores que combinam com o ferro e também com algumas rochas sólidas. E Oumuamua estava piscando o tempo todo, um flash brilhante. Em seguida, ele desvanecia lentamente e depois começava a brilhar novamente. Isso significa que ele estava girando. E não estava girando em torno de seu eixo como uma flecha. Girava caoticamente, movendo suas bordas para cima e para baixo. Qualquer objeto artificial ou nave espacial teria sido dilacerado devido à sobrecarga, mas Oumuamua ainda está intacto. Isso significa que ele é feito de materiais super duros que evitam que ele se desintegre. E não é oco como uma nave espacial, é um corpo sólido. Ei, como eu. A velocidade surpreendente desse objeto o torna bastante misterioso. Alguns cometas podem ter a mesma velocidade ou até mais alta, mas eles também têm uma espécie de efeito de foguete. Então, quando a espaçonave parte da plataforma de lançamento, você vê o fogo saindo de seus motores. A cada segundo, o foguete mistura combustível com oxigênio, inflamando-os e ejetando-os a uma velocidade tremenda. De acordo com as leis da física, isso é como empurrar uma parede. O foguete meio que salta com os gases de combustão que emite. É assim que o foguete cria impulso e acelera. Os cometas funcionam segundo um princípio semelhante. Os raios do Sol atingem a superfície do cometa. Elementos leves como gelo começam a evaporar. Esse gás vai para um lado, o cometa vai para o outro. Assim como um foguete, o cometa está empurrando o gás em evaporação e acelerando. Este gás também forma a longa cauda do cometa. É como se a rocha maciça estivesse arrastando todo esse gás para trás. Ou é como um carro puxando o ar quando vai em alta velocidade. Mas Oumuamua não é um cometa e não tem o mesmo efeito de foguete que um cometa. Então, ele não poderia ter acelerado até essa velocidade. Mas alguns cientistas acreditam que o Oumuamua costumava ter cauda. Embora o tenhamos descoberto em 2017, ele entrou em nosso sistema solar em 1995 e foi atingido pelos raios solares ainda naquela época. Quando o descobrimos, ele já havia perdido cerca de 95% da sua massa. Simplesmente evaporou. Outros cientistas acreditam que Oumuamua obteve essa velocidade durante seu nascimento em algum lugar distante em outro sistema estelar ou nebulosa. Talvez tenha sido uma colisão dramática de algum exoplaneta com outro objeto cósmico. A energia explosiva colossal da colisão jogou o fragmento alongado no espaço sideral. Ou pode ter sido uma explosão de supernova. Quando uma estrela chega ao fim de sua vida, ela se torna uma gigante vermelha. É uma versão inflada da estrela, centenas de vezes maior. Então, ela encolhe e explode com uma força tremenda. As ondas de explosão podem viajar muitos anos-luz de distância do epicentro, e é um dos eventos mais brilhantes do universo. Portanto, a supernova pode ter despedaçado algum exoplaneta. Um deles, Oumuamua, ganhou muita energia e velocidade e começou sua longa jornada em direção à Terra. Isso pode explicar por que Oumuamua gira tão descontroladamente. Mas recentemente, cientistas publicaram uma teoria em que Oumuamua pode ser um bloco gigante de gelo. O gelo com o qual estamos acostumados é água, H2O, mas no Oumuamua pode ser gelo de nitrogênio, N2. Pode ter permanecido intacto no sistema interestelar por 500 milhões de anos. E quando chegou ao nosso sistema solar, o gelo de nitrogênio poderia ter refletido 2/3 dos raios solares. Portanto, não esquentou tanto. Isso explica por que Oumuamua não tem cauda. O mesmo gelo de nitrogênio pode ser encontrado em Plutão.
bem como em Tritão, uma das luas de Netuno. Então, Oumuamua viria de um exoplaneta gelado semelhante, mas só podemos ter certeza enviando uma sonda espacial até ele. Os cientistas bolaram um plano para isso, chamado Projeto Lyra. O problema é que o Oumuamua está deixando nosso sistema solar em velocidades tremendas, muito mais rápido do que nossos foguetes podem voar, e precisamos alcançar essa rocha espacial o mais rápido possível, antes que ela se afaste demais. Para fazer isso, podemos usar uma manobra de gravidade. Primeiro, a sonda espacial sobrevoa Júpiter, passa perto de Júpiter para aproveitar sua gravidade e acelerar. Depois disso, a sonda irá em direção ao Sol. Voará ao redor dele o mais próximo possível para disparar como uma catapulta em direção à rocha espacial. A segunda opção para alcançar o asteroide é usar microsondas. Temos que lançar cerca de 1000 delas em órbita. Elas não devem ser mais pesadas que um fósforo. Cada uma terá uma vela leve do tamanho de um ringue de boxe. Em seguida, focalizaremos um poderoso feixe de laser do solo para essa vela. Isso nos permitirá acelerar a sonda a cerca de 20% da velocidade da luz. Não deve ir muito rápido para não voar além do asteroide. Deve ser capaz de entrar em sua órbita ou pousar nele. Mas se formos muito lentos, Oumuamua deixará nosso sistema solar antes que possamos alcançá-lo. Será uma ótima experiência, porque no futuro poderemos usar esses asteroides como um táxi espacial. Tudo o que precisamos fazer é entrar na órbita de tal asteroide interestelar ou mesmo pousar nele. Então, continuaríamos nos movendo através do espaço a velocidades incríveis, sem usar nenhum combustível. Essa seria uma ótima opção para viajar longas distâncias, ou para entregar suprimentos a outros sistemas estelares. Então por que devemos ter medo de tais objetos? Uma colisão com um asteroide do tamanho do Oumuamua pode destruir um estado inteiro. Se acertasse em algum lugar do oceano, poderia causar ondas mais altas do que nossos arranha-céus. Os cientistas estão ansiosos para encontrar maneiras de nos proteger contra esses objetos. Se detectarmos um objeto potencialmente perigoso, podemos enviar uma nave espacial em direção a ele. Pé na tábua! A espaçonave terá que colidir com o asteroide em um ângulo capaz de mover sua trajetória um pouco. Movê-lo muito em uma escala cósmica mudaria dramaticamente o destino final do asteroide, e só precisamos fazê-lo passar pelo nosso planeta. Também podemos criar uma explosão controlada na rocha. Isso se baseia no mesmo princípio. A força da explosão teria que mudar ligeiramente a trajetória do asteroide, ou quebrar uma rocha gigante em pedaços menores. Asteroides com até 25 metros de largura queimariam completamente em nossa atmosfera devido ao atrito com o ar. Rochas entre 25 e 800 metros de tamanho podem não queimar completamente e causar danos locais. Qualquer coisa maior é considerada muito perigosa. Pense nisso. O método tradicional de ficção científica é colocar motores de foguete no asteroide. E então, podemos não apenas mudar a trajetória da rocha espacial, mas também controlá-la. E podemos usá-la contra outros asteroides. Seria algo como uma sinuca espacial. E agora voltamos quase 5.000 anos atrás. Vou levar você ao Antigo Egito, onde em 2550 a.C., adivinha? Começou a construção das grandes pirâmides de Gizé. De volta ao Egito. As pessoas aprenderam a construir catedrais e arranha-céus, mas esses edifícios enormes apenas começaram a aparecer recentemente. Ainda é um mistério, até para os cientistas modernos, como essas pirâmides foram erguidas há 5.000 anos. Não é de admirar que sejam uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Elas também são as mais antigas e aparecem como a única maravilha do mundo antigo que ainda existe no século XXI. Deve ter sido necessária muita cooperação para empreender algo tão grande, mesmo para o nível de hoje. Mas as pirâmides de Gizé não foram as primeiras da história. A inaugural, chamada de Escalonada, foi construída cerca de 80 anos antes da de Gizé, em 2630 a.C., para o rei Djoser. Não era para ser extraordinária, mas acabou sendo bastante impressionante. Tinha 6 camadas de pedra em degraus, 62 metros de altura, o que é tão alto quanto um prédio de 19 andares, e foi a construção mais alta da época. E não era apenas uma pirâmide, pois era cercada por todo um complexo de construções, incluindo pátios. No Antigo Egito, as pessoas acreditavam na vida após a morte, então todos, especialmente os reis, queriam ter certeza de que tinham tudo de que precisavam para se preparar para isso. Esse é o motivo pelo qual o complexo era perfeitamente abastecido com muitos objetos que as pessoas usavam no dia a dia. Ele incluía uma pirâmide e uma espécie de palácio.
Esses edifícios tinham muitas coisas que o rei amava e poderia precisar um dia, como móveis, comida e vasos de ouro. Depois de Djoser, construir pirâmides se tornou uma prática comum, mas muitas não foram concluídas. Normalmente eram necessários cerca de 20 anos para subir uma, mas muitos reis duravam bem menos do que isso no trono. No total, existem mais de 100 pirâmides. As mais famosas são as de Gizé. A primeira e maior foi construída para o faraó Quéops, por volta de 2550 a.C. Inicialmente, tinha 147 metros de altura, o que equivale à altura de um prédio de 40 andares. A segunda foi feita para o filho de Quéops, o faraó Quéfren, por volta de 2520 a.C. É um pouco menor, com originalmente 144 metros, um prédio de 39 andares. Esta é a pirâmide com a famosa estátua da Esfinge, objeto com corpo de leão e cabeça humana concebida para proteger áreas importantes. Essa tem a cabeça do faraó Quéfren e está guardando sua pirâmide, de frente para o nascer do sol. É a mais conhecida e uma das maiores e mais antigas estátuas do mundo. Originalmente, era vermelha e tinha nariz. Ainda é possível ver o traço de pigmento vermelho nas orelhas, mas ninguém sabe exatamente quando o nariz desapareceu. Por algum tempo, a esfinge ficou meio escondida no subsolo, coberta com areia até os ombros. Felizmente, no início de 1800, um aventureiro com uma equipe de 160 pessoas a desenterrou. A terceira pirâmide de Gizé é a menor, sendo mais de 2 vezes menor. Originalmente, tinha 66 metros, mais ou menos a altura de um prédio de 20 andares. Construída em 2490 a.C., era uma homenagem a Niquerinos, filho de Quéfren. As pirâmides foram construídas para se alinhar com os pontos da bússola e seus lados simbolizam os raios do sol. Mas naquela época não havia bússolas. Os antigos egípcios descobriram as direções sozinhos e com incrível precisão. Para alinhar as pirâmides, usaram 2 constelações. Originalmente, esses monumentos eram cobertos por calcário branco liso e tinham um topo dourado e prateado para refletir o sol. Mais tarde, o calcário branco foi retirado por outros reis e usado em outras obras. Os cientistas estimam que os antigos egípcios usaram cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra para construir a primeira pirâmide. Cada bloco pesava mais de 1 tonelada. Esse é o peso de um rinoceronte. Alguns blocos ainda eram maiores, quase tão pesados quanto um elefante. 4 milênios e meio atrás, e não havia equipamento moderno para ajudar na construção. Nada de máquinas, rodas e nem mesmo aço. O único metal disponível era o cobre. Mesmo hoje, os cientistas não têm certeza de como os egípcios conseguiram erguer as pirâmides. Não há registros que possam lançar alguma luz sobre isso. Alguns até acreditam que eles queriam manter isso em segredo e não deixaram nenhum registro de propósito. Há quem ache que os pobres e os estrangeiros construíram as pirâmides, mas essa não é a realidade. Na verdade, os construtores eram trabalhadores muito qualificados, adequadamente alimentados e bem pagos. Os arqueólogos afirmam que eles viviam em uma cidade temporária próxima e eram uma comunidade altamente organizada, com um líder forte. Os estudiosos dizem que cerca de 20 mil pessoas trabalharam em cada complexo e que foram necessários cerca de 20 anos para construir cada uma. Provavelmente foi um projeto nacional. O canteiro de obras era rico em recursos, alimentos e artigos essenciais que provavelmente vinham de todas as partes do Egito. Mesmo com todo esse apoio, ainda não está claro como as pessoas conseguiram cortar, transportar e montar aquelas pedras enormes. Uma das teorias sugere que provavelmente foram levadas em barcos pelo rio Nilo. Depois, houve a parte mais difícil, a transferência para o canteiro de obras. Para isso, provavelmente foram utilizados trenós de madeira. Não foi muito difícil puxá-los porque a mistura de areia com a quantidade certa de água era bem escorregadia e 10 pessoas podiam mover com bastante facilidade um trenó, mesmo com uma pedra pesando 1 tonelada. Finalmente, um último problema: levantar e colocar os blocos no lugar. Os arqueólogos descobriram restos do sistema de rampas que datam da época da construção dos monumentos. Muito provavelmente, os egípcios desenvolveram um sistema único para mover e puxar enormes blocos de pedra, mas ninguém sabe exatamente como funcionava. A opinião mais comum é que havia várias rampas ao redor da pirâmide para ajudar a mover os blocos. Elas eram elevadas conforme o ritmo da construção. Supõe-se que as pessoas subiam as escadas puxando a pedra do trenó de madeira no meio da rampa arenosa. Mas essa é apenas uma das opções. Outros dizem que as rampas contornavam a pirâmide, ou que ficavam dentro dela.
mas nunca saberemos com certeza. Isso permanecerá para sempre um mistério, assim como os antigos egípcios queriam. Surpreendentemente, não há muito dentro das pirâmides. A maior parte é apenas pedra sólida, com muito pouco espaço aberto. Mas vamos dar uma olhada rápida dentro da maior de Gizé. Ao entrar, há 2 escadas, uma que desce e outra que sobe. A primeira leva para uma câmara localizada no subsolo. É onde estão os faraós, mas não nesta pirâmide, porque Quéops queria ficar mais no alto. A sala subterrânea está parcialmente inacabada. O cômodo com o sarcófago de Quéops é chamado de Câmara do Rei. É lá em cima, e depois passa pela alta e longa grande galeria. Abaixo da Câmara do Rei fica a chamada Câmara da Rainha. Porém, não há rainhas, e ninguém sabe ao certo o motivo do nome. Infelizmente, nenhum dos espaços tem hieroglifos nas paredes, que estão vazias. Se você quiser vê-los, deve ir para as outras salas que estão decoradas. Essas peças de arte são representações da cultura e da vida cotidiana do Antigo Egito e permitem que os pesquisadores estudem sua língua e gramática. Infelizmente, os tesouros que uma vez estiveram na pirâmide foram roubados há muito tempo. Dessa sala, existem vários túneis com um propósito desconhecido. Além deles, há várias passagens dentro das construções, além de câmaras, poços e caminhos secretos. Os cientistas têm enviado pequenos robôs com câmeras ali por algumas décadas. E foi descoberta outra câmara no andar de cima, com hieroglifos nas paredes. Mesmo hoje, grande parte das pirâmides ainda é desconhecida, e não existe o chamado plano de construção delas. Os egípcios criaram um mistério que ninguém consegue desvendar por mais de 4.500 anos. Cientistas recentemente começaram a fazer raios-x para descobrir o que há dentro, mesmo sem entrar nelas e em seus túneis estreitos e misteriosos.